Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixa os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado e no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso. Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei, às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre em Reiki. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando for ensinar, estabeleça o número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana, espero 1 mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso ajuda a manter-se firme. As sessões de cura requerem menos limites estritos, já que o Reiki energiza o curador e o receptor. Aprenda a conhecer também quais são os seus limites na cura. Cada mestre tem suas próprias necessidades. Então, é importante que tenhamos uma linha de descanso, nos alimentemos bem e procuremos fazer o Reiki em nós, nas pessoas, mas ter sempre um equilíbrio. Que a luz bendita do Pai, do professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, estejam conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixa os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado e no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso. Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei, às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre em Reiki. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso
e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando for ensinar, estabeleça o número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana, espero um mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso ajuda a manter-se firme. As sessões de cura requerem menos limites estritos, já que o reiki energiza o curador e o receptor. Aprenda a conhecer também quais são os seus limites na cura. Cada mestre tem suas próprias necessidades. Então é importante que tenhamos uma linha de descanso, nos alimentemos bem e procuremos fazer o reiki em nós, nas pessoas, mas ter sempre um equilíbrio. Que a luz bendita do Pai, do professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, estejam conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixe os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado. E no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso. Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei, às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre em Reiki. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando for ensinar, estabeleça o número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana, espero um mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso ajuda a manter-se firme. As sessões de cura requerem menos limites estritos,
já que o reiki energiza o curador e o receptor. Aprenda a conhecer também quais são os seus limites na cura. Cada mestre tem suas próprias necessidades. Então é importante que tenhamos uma linha de descanso, nos alimentemos bem e procuremos fazer o reiki em nós, nas pessoas, mas ter sempre um equilíbrio. Que a luz bendita do Pai, do professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, estejam conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixe os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado. E no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso. Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei, às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre em Reiki. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando for ensinar, estabeleça um número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana, espero 1 mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso ajuda a manter-se firme. As sessões de cura requerem menos limites estritos, já que o reiki energiza o curador e o receptor. Aprenda a conhecer também quais são os seus limites na cura. Cada mestre tem suas próprias necessidades. Então é importante que tenhamos uma linha de descanso, nos alimentemos bem e procuremos fazer o reiki em nós, nas pessoas, mas ter sempre um equilíbrio. Que a luz bendita do Pai, do professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, estejam conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixe os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado. E no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso.
Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre Henrique. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando forem ensinar, estabeleçam o número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana, espero um mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso ajuda a manter-se firme. As sessões de cura requerem menos limites estritos, já que o reiki energiza o curador e o receptor. Aprenda a conhecer também quais são os seus limites na cura. Cada mestre tem suas próprias necessidades. Então é importante que tenhamos uma linha de descanso, nos alimentemos bem e procuremos fazer o reiki em nós, nas pessoas, mas ter sempre um equilíbrio. Que a luz bendita do Pai, do professor Mikao Uzui, Dr. Hayashi, Madame Takata, estejam conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo. Vamos deixar que a luz bendita venha para nós. Deixe os ombros soltos, o rosto suave. A aula sobre Reiki 1 foi no sábado. E no domingo combinei de me encontrar com as que queriam receber o Reiki 2 sob uma linda árvore, ao ar livre, depois do almoço. Depois do Reiki 2, passei o 3º grau disso. Eu havia planejado outro curso para aquela noite. Quando terminei às 21 horas, estava muito doente. Eu realizara quase 100 iniciações em 24 horas. Tomara muito sol, estava exausta. A purificação kármica que ocorre em cada iniciação passa pela aura do mestre Henrique. Também há um limite para a quantidade de Ki que pode ser canalizada por uma pessoa em um dia. Eu causei o meu próprio mal, pois não respeitei meus limites. Fiquei doente, cansada, nos 3 meses seguintes. Às vezes, ainda hoje, preciso lembrar-me disso e procuro alertar meus alunos para que cuidem de si mesmos. Quando forem ensinar, estabeleçam o número de pessoas por classe. Esse limite deverá variar de pessoa para pessoa e dependerá do nível de experiência de cada um. Evite ensinar ou dar sessões individuais com muita frequência. É mais prudente ensinar apenas uma vez por semana. Quando ensino durante um fim de semana,
Espere um mês antes de fazê-lo novamente. O ideal seriam 2 meses. Descanse bastante depois de um curso, durma mais se precisar. Descanse bastante e depois de ter dado muitas aulas ou de ter estudado em companhia de grupos grandes, durma muitas horas, se necessário. Se estiver dando aulas à tarde, tire a manhã de folga e durma até tarde ou fique relaxado até a aula. Coma bem antes e depois de ensinar. Isso